Então, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 13. É um livro que fica bem pertinho de Apocalipse. É um dos últimos livros da Bíblia, para quem está com dificuldade de endereço. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, a partir do verso 13. Nós vamos tratar hoje do tema do nosso ano. No domingo passado, nós realizamos uma grande festa para a glória de Deus, finalizando o nosso ano, finalizando a festa dos nossos pequenos grupos. E nós tratamos uma pequena pincelada sobre o nosso Berit. Esse nome tão grande que vocês estão vendo aqui na parede, Berit. E nós vamos hoje ir um pouco mais além nessa mensagem. Todos acharam? Hebreus 6. Quem não achou pode ler aqui no telão. E eu vou ler agora a palavra de Deus. Assim diz a Bíblia em Hebreus 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei se todos entenderam o texto, da linguagem um pouco complexa, mas eu gostaria de gastar uns minutos aqui dessa pregação explicando um pouquinho esse texto de Hebreus capítulo 6. Esse texto ele trata sobre uma promessa feita a Abraão, uma promessa baseada na aliança de Deus com Abraão. Nós vamos falar muito nesse ano na igreja sobre a aliança. Se prepare para preparar, para polir, para ajustar a sua aliança com o Senhor. Se prepare para polir, para preparar, para ajustar a sua aliança com seus líderes. Se prepare para ajustar a sua aliança com os seus irmãos, porque nesse ano nós vamos colher frutos da aliança do Senhor com a sua igreja. E essa aliança no hebraico ela se chama Berit. Berit, assim escrito como está na parede, ele tem diversos significados. Mas o significado original da palavra no hebraico significa aliança. E esse Berit, ele foi feito com Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Aquele por meio do qual Deus escolheu para levantar um povo. Através de um homem, de sua família, de sua descendência. Deus levantou um povo para torná-lo como um modelo sobre a terra, o povo de Israel. E Abraão, ele passa a ser dialogado, falado no Novo Testamento também, como nós vimos em Hebreus. O autor de Hebreus diz: assim como Deus prometeu a Abraão, não podendo ter ninguém superior sobre si mesmo, ele se interpôs. O que é que isso significa? Que ele jurou por si mesmo. Não é você não jura por alguém? Eu juro pela minha mãe vivinha, né? Eu quero que caia um raio na minha cabeça. Alguma coisa superior a você. Você jura para dar credibilidade à sua palavra. Eu prometo, eu juro, se eu não cumprir, eu te dou isso. Você deixa a sua palavra como penhor. Deus, ele não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo sobre duas coisas imutáveis da sua berite com Abraão. Eu te abençoarei e eu te multiplicarei. A aliança com Deus de Abraão, a berite de Deus, teve como resultado duas promessas. Eu te abençoarei. Aí se a gente for lá para o texto original, lá de Gênesis 22, diz: eu te abençoarei demasiadamente.
Ou seja, eu não só te abençoarei, eu te abençoarei extravagantemente, eu te abençoarei muito, e eu te multiplicarei. Aí eu te pergunto, você em 2019, quer estar debaixo dessa promessa? Amém. Não? Você quer ouvir assim, sair daqui, rapaz, eu fui para o culto lá na igreja de Nova Vida, e eu saí com 2 palavras no meu coração: o Senhor me abençoou, vai me abençoar e o Senhor vai me multiplicar. Quem quer sair daqui com essa certeza? Amém. Amém? É uma promessa de Deus, e o autor de Hebreus diz, essa promessa alcança a igreja de Jesus, porque ela diz, é uma promessa que vai além do véu. Além do véu. O que é que significa isso? O véu era a estrutura física, um pano de tecido grosso, mais ou menos da espessura de um palmo, uns 20 centímetros de espessura. O véu não era esse véu como a gente conhece, o véu da noiva, o véu de proteger crianças. Não era esse véu, era um véu como uma porta mesmo. Era um véu pesado, um véu que tinha mais ou menos uns 10 metros de altura, uns 4 metros de largura e uns 20 centímetros de espessura. Era um véu muito pesado. Esse véu era rompido uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no lugar santíssimo. Ele ultrapassava o véu para levar a Deus as queixas do povo, os pedidos, e para ouvir de Deus as respostas. Uma vez no ano ele transpassava o véu. Mas a Bíblia diz que essa promessa, a berite de Deus com Abraão, está além do véu. Ela está dizendo que Cristo rasgou o véu de alto a baixo. Então traz a promessa que está além do véu para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. A boa nova é que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, descortinando não só uma porta ou um portal de entrada, mas diversas promessas de Deus que antes estavam sob a exclusividade do sumo sacerdote, de alguém que ouvia a Deus. Agora está um acesso livre pelo sangue de Jesus para todo aquele que crê no seu nome. Glória. A boa notícia desse 2019 é que há uma promessa de Deus sobre ti. Eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Quem quer em Cristo trazer a promessa de Abraão para a sua vida? Amém. Quem quer em Cristo trazer a promessa de Abraão para a sua casa? Amém. Quem quer em Cristo trazer a promessa de Abraão para a sua família? Amém. Quem quer em Cristo trazer a promessa de Abraão para todas as áreas da sua vida? Amém. Amém. Eu quero. O que significa isso? Eu te abençoarei. Eu te abençoarei significa eu concordarei contigo. Numa tradução de abençoar, está abençoado. Eu vou ali buscar a bênção do irmão Toninho sobre tal assunto. Ou seja, eu vou buscar a concordância do irmão Toninho. É uma aplicação do verbo abençoar. Outra aplicação, agora trazendo para a aplicação bíblica, significa poder e autoridade para realizar. Quando Deus diz a Abraão, eu te abençoarei, Ele está dizendo, eu te dou o poder e autoridade para realizar, para fazer coisas que antes não estavam feitas. Eu te dou poder. Que poder? Poder de Deus para fazer, para realizar coisas que antes não existiam. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Amém. Está ficando mais quente. Eu te multiplicarei. No tempo antigo, ter filhos significava muito mais do que ter filhos hoje. Ter filhos nos dias de Abraão, ou eu te multiplicarei a descendência, era uma promessa de prosperidade. Por quê? Uma sociedade agrícola, uma sociedade que vivia cuidando de animais, pessoas que cuidavam de animais, a pecuária. Quanto mais filhos você tivesse, mais gente trabalhando. Quanto mais homens fortes, melhor. Mais a família crescia, mais terras tinha, mais comida tinha, mais dinheiro tinha. Quando Deus fala a Abraão, eu te multiplicarei, Ele está falando de filho, sim. Filho físico, genético, filho que nasce. Mas em Cristo essa promessa se amplia para uma capacidade de realização muito além do que os teus braços podem fazer. A berite de Abraão traz para a terra, traz para a tua vida, traz para o teu pequeno grupo, traz para a tua igreja, para a tua família, uma capacidade de fazer coisas que sem Cristo seriam impossíveis. O Senhor te fará, debaixo dessa aliança, dessa berite, dessa promessa, realizar coisas que sem Ele você não conseguiria. Impossíveis. Antes, impossíveis. Agora, testemunhos.
Quem aqui tem testemunhos que antes eram impossíveis? Amém. Eu vivi isso em 2014. Quando eu passei no vestibular, a igreja acompanhou todo o processo. A cada pregação eu via contando o que estava acontecendo, o sonho de fazer medicina já depois de formado, trabalhando e tudo mais. A igreja acompanhou o testemunho que Deus fez e está fazendo na minha vida. Uma situação em que a Alana fechou comigo, minha esposa, e a gente fechou com os pastores, fechei com a minha família uma aliança, uma bênção, e nós fomos atrás, sem cursinho, sem nada de fora do mundo, estudando em casa, trabalhando, pagando contas, e o Senhor nos deu a vitória. Isso significa a berite de Deus, a bênção de Deus. Eu te multiplicarei, ou seja, eu te farei fazer coisas que sem mim você não faria. E aí, quando chegou no final da história lá do Enem, em 2013, eram apenas 80 vagas para o ano todo, 40 vagas para a minha turma, e 11 mil pessoas tentando. 11 mil pessoas tentando. No Brasil todo, 40 vagas na minha turma, 11 mil pessoas tentando. Meninos de 17, 18 anos, a tropa de elite do Arixá, a tropa de elite do Farias Brito, a tropa de elite do 7 de setembro, e eu. O Senhor nos faz fazer coisas que nós jamais faríamos sozinhos. O Senhor te dá a autoestima necessária, o Senhor te dá a coragem necessária, o Senhor te dá a sabedoria necessária. Uma vez que o teu coração está em Cristo, Ele multiplica as tuas forças. Glória a Deus. Já estou no 9º semestre. 9. Já viramos o ano, então posso dizer, próximo ano eu me folgo. Glória a Deus. Virou o ano, já posso dizer, próximo ano, em maio do próximo ano, haverá um grande culto de ação de graças. Se prepare para esse culto, vai ser um culto. Vai ser enfim, vamos para frente. Eu te multiplicarei, o que significa? Gideão, aos olhos humanos, ele saiu de 27 mil soldados para 300. Isso, no olho da matemática, parece um sinal de fraqueza. Homens que não estavam com medo. Quantos estão com medo? Vão embora. Ficaram 10 mil. Quantos não sabem se posicionar, vigiar diante da guerra, estão bebendo água com a língua no rio? Vão embora. Homens que não sabiam se portar numa situação de risco, 9.700 foram embora. Você olha para a matemática, você diz, isso sim é um sinal de fraqueza, né? Não dá mais, acabou. Mas o Senhor, com aqueles 300, colocou terror no exército midianita e eles fugiram. E o Senhor deu a vitória com 300. O Senhor dividiu, né? Eu devo fazer uma porcentagem rápida aqui, de 27 mil para 300. 3 mil dá mais ou menos 1%, um pouquinho mais, de 1,3% do que dos soldados que começaram a batalha e terminaram. Mas a vitória veio porque Deus fez para a sua glória, dos poucos, o muito exército que venceu os midianitas. Alguém olha para a tua vida, você se olha no espelho, vê o calendário passando, você que é concurseiro, agora eu falo contigo, você vê os anos passando e parece a matemática do fracasso. Parece que é mais um ano que não deu certo, parece que é mais uma jornada que não deu certo, parece que é algo que não está acontecendo na tua vida. Mas quando você olha sobre a ótica do Evangelho, o Evangelho pega a matemática, dobra bem bonitinha, bota no bolso e diz, aqui quem manda sou eu sou o Senhor sobre ti e sobre a tua vida. Te coloca na berite de Deus e Ele multiplicará as tuas forças. Não há idade, não há tempo. Caleb tinha um total de 85 anos de idade quando alcançou a sua promessa. 45 anos esperando. E a Bíblia diz, e o vigor de Caleb era o mesmo de quando a promessa lhe foi feita. Você vai receber aquilo que Deus tem para ti, com o mesmo vigor do dia em que a promessa te foi feita. Mas para isso é preciso estar na berite de Deus. É lindo, né? Olhar para o resultado. É lindo, nossos olhos brilham, é normal isso. Não estou te criticando. Quando você vê assim, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Teu olho brilha. Eu quero viver isso que o Timóteo está falando. Eu quero ser um cara como ele, que concorreu contra 11 mil e venceu, está lá na federal, pagando um total por mês de R$0. Uma faculdade boa, muito boa, excelente. Eu quero ser multiplicado nas minhas forças, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero romper, mas eu te peço uma coisa, não sejamos pragmáticos.
aqueles que olham só para o resultado. Abraão, ele deu um passo de fé que rasgou o céu sobre a vida dele. Essa promessa não veio à toa. O Senhor não simplesmente acordou de bom humor e disse: Abraão, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Não foi assim. Seria muito mais fácil para mim pregar assim, encher a igreja prometendo coisas que eu não sou capaz de cumprir. Mas para que Abraão recebesse essa promessa, ele teve que entregar o seu filho Isaque. Você entende isso? Essa promessa veio em Gênesis 22, na vida de Abraão, logo após ele ter colocado o seu filho Isaque no lugar do sacrifício. Agora a igreja recebe. Não é assim? Às vezes a gente quer ter tudo que a Bíblia promete, mas não quer ter o vínculo que a Bíblia propõe. A gente quer ter na nossa vida as bênçãos que Deus tem para dar, mas não está disposto a pagar o preço daquilo que Jesus tem para nós. Mas o Evangelho, aquele que quiser vir após mim, pois negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só que o tempo foi passando e parece que é mais difícil pregar sobre negar-se a si mesmo. É mais fácil pregar assim: meu bichinho bonitinho, não sai daqui não, você é lindo, cheiroso, maravilhoso, não sai da minha igreja, eu te amo, I love you, fique do jeito que você está. Eu quero te dizer, isso não é evangelho. O evangelho é negar-se a si mesmo. O evangelho é se deixar transformar pela renovação da sua mente. O evangelho é deixar para trás as velhas coisas. O evangelho é se desvincular do pecado. O evangelho é se tornar uma nova criatura a cada dia em Cristo Jesus. Isso é evangelho. O evangelho não é comida nem bebida. O evangelho é poder de Deus que tira o pecado de dentro do coração do homem. São palavras minhas não, são palavras da Bíblia. Não é firula. O Evangelho não é Disneylândia. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é pagar preço. O Evangelho é negar-se a si mesmo. Olha o que Abraão teve que fazer para receber de Deus essa promessa. É a mesma coisa que nós teremos que fazer para receber de Deus também essas promessas. Todos querem receber assim, ó: eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Agora vamos ver o que foi que Abraão fez. Abraão estava na sua casa, na sua tenda, melhor dizendo, e ele foi olhar as estrelas. E aí, ouviu do céu uma voz que dizia: Abraão, olha, eu farei de ti uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Isso ele já é idoso, sua mulher idosa. Te darei filhos. Eles serão como as estrelas do céu, como as areias do mar. Eu serei contigo. Uma promessa de Deus linda lá em Gênesis. E aí, um dia, numa surpresa, num pedido que parece contraditório, Deus disse a Abraão: pega o teu filho Isaque, filho dele com Sara, sacrifica Isaque. Todos conhecem essa história. Foi contado aqui na peça domingo com o David e o Caleb. Abraão sacrificando Isaque. E aí ele subiu. A Bíblia diz que aproximadamente Isaque tinha em torno de 19 anos de idade. O pastor Walter tem uma mensagem linda sobre esse episódio, em que ele prega sobre a ótica de Isaque. Ora, um rapaz de 19 anos sendo amarrado por um homem de 110 anos. O que é que você acha? Ele não foi amarrado, ele se deixou ser. Se fosse eu, meus irmãos, a probabilidade é de eu ter dito assim: pois me pega. Me pega, quer me amarrar, para me pega. Mola. Papai, né? Quem fala mais papai me pegava mesmo. Mas o fato é que Isaque se deixou amarrar, uma figura, num tipo bíblico de Cristo, se deixando amarrar, se deixando entregar, como Jesus poderia ter dito: ai, soldado romano quer me matar, judeu quer me matar, pois me pega. Jesus podia ter dito isso, mas ele se deixou morrer por mim, por você. E aí, quando Isaque está lá e Abraão levanta o cutelo, o instrumento de matar o animal, aparece um anjo e diz: não, Abraão, você foi aprovado, era isso que eu queria. Eu queria ver o teu coração, queria ver até onde você estava disposto a ir. Aí ele diz: eu te abençoarei demasiadamente e eu te multiplicarei. Você entende o que é isso?
chegamos no ponto-chave da mensagem de hoje. Se nós queremos receber de Deus tais promessas de forças renovadas, forças multiplicadas, nós precisamos agora estar dispostos a entregar tudo o que é nosso para o Senhor. Uma entrega total, sem desconfiança. O problema é que nós somos treinados a desconfiar. Nós somos treinados a desconfiar. Desde criancinha, se algum adulto falar contigo, o que você faz? Não diz pro seu filho, não, eu vou dizer isso para meu filho. Se algum adulto estranho vier falar contigo, não responda e saia. Quando eu era criança, que eu ia para o colégio, minha mãe tinha uma lista de 2, 3 pessoas que eu podia voltar do colégio. Tinha meus tios, às vezes a Aline voltava junto com a gente. O Ed voltava, peguei muito carona com o pastor Ed, mas é basta. E algumas pessoas íntimas. Outras não aceite, não dê cabimento, não dê conversa, saia. Nós somos treinados a não nos expormos, a não abrir o coração. Nós somos treinados a esconder o ouro. Nós somos treinados a não ensinar tudo. Nós somos ensinados a guardar as coisas dentro de nós. Nós somos ensinados a nos maquiar. Nós somos ensinados a parecer uma coisa que nós não somos. Isso é uma sociedade desconfiada. Ninguém posta no Instagram a foto da sua desgraça, mas posta a foto da sua melhor maquiagem, do seu melhor momento, do seu melhor ângulo, da sua menor papada, da sua menor olheira. Porque você não quer expor suas dificuldades. Você é treinado a chegar numa entrevista de emprego e dizer qual é o seu defeito. Aí você diz, perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Tudo que eu faço é perfeito. Não, isso não é defeito, não diga outro defeito. Pontual demais. Sou pontual demais, chato com horário, chego na hora. Não é? Nós somos treinados para esconder os nossos defeitos. Essa é a grande causa de insucesso nos casamentos. Porque o casal passa o namoro escondendo o jogo. Aí quando casa, vem à tona uma outra criatura que você nem conhece. Porque não há sinceridade. Você sabe, na crise de 2017 que o Brasil quase quebra. Sabe qual foi o setor que segurou o Brasil na economia, a Bolsa de São Paulo? A Bovespa? O setor de cosméticos e maquiagem. Segurou. Silvio Santos quase quebra no banco dele lá, fundou a Jequiti. Começou a crescer, segurou o império dele. Que é isso? Não é errado se maquiar, tem vários maquiadores na igreja, procurem que as maquiadoras da igreja, Irmã Graça, Irmã Adriana, Irmã Andresa, vários maquiadores. Se tiver esquecido de alguém, vou botar uma roupa aqui no YouTube. Não é errado se maquiar, o errado é esconder aquilo que está por dentro. Para que a berite de Deus aconteça na tua vida, você precisa se entregar completamente ao Senhor. Completamente. Dizer os teus defeitos, as suas dificuldades, os teus pecados, as tuas inquietações, as tuas dúvidas. E você abre o seu coração, não para mim, mas para Deus, aquele que é fiel, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que sabe cuidar de ti. E Ele vai te sarar, Ele vai te transformar, Ele vai tirar o que não presta. Abraão entregou. Abraão creu. Um dia, eu e o pastor Wesley fomos consagrados pastores. Vai fazer agora, no dia 4 de março, 5 anos daquele dia. 5 anos. Nós estávamos no acampamento de carnaval. Nossa consagração, o pastor Luiz, né, Luiz? O pastor Luiz foi a mais diferente que eu já vi na minha vida. Já tinha visto algumas consagrações de pastor. Mas a nossa foi assim, ó. A gente não sabia. Aliás, ninguém sabia. Aí, a gente estava lá, no acampamento pela manhã, região só de homens. Eu estou contando esse testemunho para te encorajar a fazer essa oração nessa noite. E aí, a junta de homens, eu e o pastor Wes estávamos dando estudo, só os homens do acampamento. E aí, a gente tocou nesse ponto, entrega, alguma coisa assim, confiança. E um irmão da igreja se levantou, irmão Roberto, testemunho lindo de algo que ele amava muito, que não era errado, não era pecado, mas ele estava entregando a Deus. Algo que não era errado, mas que ele sabia que não agradava a Deus, apesar de não ser errado. Não estava batendo mais com aquilo que Deus tinha para ele. E aí ele foi tomado pelo Espírito Santo, e aquele mover ali, através da vida do Roberto, mudou o ambiente do estudo. Mudou o ambiente, nós começamos a chorar. Alguns homens estavam aqui, eu lembrei do Crislano.
Estavam lá, a gente se ajoelhou, Luciana, a gente se ajoelhou chorando naquela manhã, terça-feira do acampamento. E aí eu e o pastor Wesley, quando alguém sugeria que a gente fosse ser pastor, a gente dizia assim, tempo de Deus, né? Tudo está no tempo de Deus. A gente era um pouco assim, resistente, ele um pouco mais que eu. Mas assim, um pouco resistente a receber o título, não a missão, ao chamado que nós já exercíamos até antes. Mas nós éramos um pouco reticentes, confesso. E aí nós naquela manhã fizemos a seguinte oração: Senhor, nós te entregamos tudo. Faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Essa é a beleza de Deus. Quem está disposto a fazer essa oração nesse primeiro domingo de 2019? Senhor, olha, essa oração é para quem tem vontade, viu? Porque pode ser que a sua vida veio do avesso. Pode ser. Senhor, eu estou disposto a te entregar tudo. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. E aí naquela tarde, eu comecei a preparar a pregação da noite. Era o último culto do acampamento, o pastor Walter me confiou a mensagem. E eu comecei a pregação foi sobre a vinha de Nabote. Não vende, não troca. Nabote recebendo as ameaças de Acabe, de Jezabel, e ele segurou. E a pregação foi toda sobre isso, e a oração, a bênção, o pastor dele estava lá, participou com a gente, o pastor Diego. E aí a gente estava lá na animação, aquela oração, o Espírito Santo descendo, o povo recebendo o Espírito Santo, e aí o pastor Walter pegou o microfone e disse: ajoelhem agora os dois, que o Espírito Santo de Deus está mandando eu consagrar vocês, esse pastor dessa igreja nessa noite. Meus irmãos, pensam numa festa que foi nessa noite. A alegria do Espírito Santo de Deus, uma oração que a gente tinha feito pela manhã. Completando o testemunho, o pastor Walter não estava lá. O pastor Walter nem soube do que aconteceu pela manhã. Ele estava trabalhando, só chegou à noite. O que eu quero dizer a você é que quando você entrega tudo, o Senhor vê que o teu coração está pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para te dar. Quando você entrega tudo, você está disposto, está mostrando que está pronto para mudar de nível, para estar agora diante de outra situação, para estar agora diante de um novo sonho, de uma nova possibilidade. Entregue tudo. Não seja desconfiado. Deixe a desconfiança para o mundo. Deixe a desconfiança para o ambiente mundano e carnal. Aqui na igreja, no Senhor, é um lugar de confiança em que você pode se abrir, você pode se desarmar, você pode se mostrar como quem realmente você é. Você deve fazer isso, aliás, na presença do Senhor. Eu gostaria de terminar a pregação de hoje dizendo que Abraão ele fez uma segunda coisa que desencadeou a mais linda promessa na vida dele: eu te abençoarei e eu te multiplicarei. A primeira coisa que Abraão fez foi entregar tudo, inclusive seu filho. A segunda coisa que Abraão fez foi ancorar a sua alma no Senhor. E aqui eu gostaria de ler novamente só um versículo. Diz assim, ó. Vou ler 2. Para que, mediante duas coisas imutáveis, as duas promessas, nas quais é impossível que Deus minta, forte além que tenhamos, nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do vento. Eu quero te desafiar nessa noite, nesse 2019, a ancorar a tua alma no Senhor. A esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Nós passamos agora uma semana na praia, descansando. E lá há vários barcos ancorados. A praia que nós fomos, ela é muito plana, então a maré desce muito. Daqui a pouco a maré sobe muito, porque ela é muito plana. Mas os barcos que estavam ancorados, eles não saíam do lugar. Quer tivesse vento forte, vento fraco, maré branda, maré alta, lua nova, lua cheia, lá estavam os barcos ancorados. Eu quero te perguntar com muito carinho: como está ancorada a tua alma? Como a tua alma tem reagido diante dos desafios da vida? Como a tua alma tem reagido diante das dificuldades da vida?
na berite de Deus para nós, a nossa alma está ancorada no Senhor. E quando a alma está ancorada no Senhor, a maré sobe, a maré desce, a lua muda, o vento sopra, o vento para de soprar, mas a nossa alma está ancorada no Senhor. O mundo tem ancorado a sua alma no dinheiro. As pessoas têm ancorado sua alma na ciência, na filosofia, nos cursos, nas faculdades, nas outras pessoas. Hoje nós estávamos aqui, o Ricardo trouxe uma história de alguém que perdeu a sua vida, que tirou sua própria vida, porque tinha ancorado a sua alma em outra pessoa. Ancorou a alma em alguém. Quando aquele alguém deu as costas, a vida perdeu o sentido, porque a alma estava ancorada em alguém. Nunca ancore a sua alma em uma pessoa. Nunca ancore a sua alma em alguém. Ancore a sua alma no Senhor Jesus, porque Ele é fiel e justo para segurar a crise no dia da tribulação. Ele é poderoso para dizer: acalma a tempestade, para o vento, porque eu estou nesse barco. Jesus estando no teu barco, meu irmão, o vento não vai te levar. Não ancore a tua alma no teu status, não ancore no teu dinheiro, não ancore na tua conta bancária. Um dos dias de mais suicídio sobre a terra na sociedade moderna foi no dia da quebra da Bolsa de Nova York. Há relatos americanos lá em Nova York que contam que eram vários homens se jogando de cima do prédio da Bolsa, porque aqueles papéis que eram tão valiosos, de um dia para a noite não valiam mais nada, não passavam de papéis. E a existência deles estava ancorada naqueles papéis. Maria, mãe de Jesus, ela recebeu um dos maiores desafios que um ser humano pode receber. Uma menina virgem, jovem, numa sociedade machista, focada no homem, engravida. E agora? Como a nossa alma reagiria diante de uma situação dessa? Sociedade patriarcal. Sabe o que ela disse? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Em meio à crise, ela ancorou a sua alma no Senhor, e ela deu a luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Jó, diante da maior dificuldade da vida dele, a alma da mulher dele estava em algum lugar que não em Cristo, não em Deus. A alma da mulher dele, em algum momento da vida, se desprendeu e saiu navegando o barco da vida dela ao léu, à toa, a esmo. Sabe por quê? Porque ela disse assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tem mais jeito, Jó. Perdemos filhos, perdemos os bens, perdemos os animais, perdemos tudo, perdeu a tua saúde, tu perdeu até os teus amigos. Acabou. Acabou, não tem mais jeito. A alma dela se desancorou e ela saiu navegando à toa, falando besteira, dando maus conselhos, saiu como uma louca. Mas Jó estava com a sua alma ancorada no Senhor e disse: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó, com a sua alma ancorada no Senhor, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Berite, a berite de Abraão ocorre na tua vida. O Senhor te abençoa e te multiplica quando a tua alma está ancorada no Senhor. Eu te desafio, igreja, eu me desafio a ancorar a nossa alma na rocha inabalável do Senhor. Aí vai embora todo medo, vai embora toda ansiedade, o mal do século. O Aurélio mandou um artigo para mim, ou em algum grupo, dizendo que em breve a depressão será a epidemia da nossa sociedade. E é verdade. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já declarou um estudo dizendo que em 2030 a maior causa de atestado nos empregos será a depressão. É verdade. É uma previsão da ciência. Mas eu quero te dizer que se a sua alma estiver ancorada em Cristo, a previsão da ciência não vai se cumprir na tua vida. Porque a palavra de Deus em Filipenses 4 se cumprirá na tua casa, na tua vida e na tua família. E assim diz a palavra de Deus para ti nessa noite: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa compaixão conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes sejam conhecidas de Deus as vossas orações, as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graça. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Olha a cura chegando. Pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que vem de Deus, pensa naquilo que Deus tem para ti. Pega as tuas crises, ultrapassa o véu pelo sangue de Jesus e mostra para Deus com orações, com súplicas e com ações de graça. Sabe, a fé que já te faz orar pedindo e ao mesmo tempo já te faz agradecer. É essa fé que traz a perite de Deus para nossas vidas. Uma fé que rompe o natural e traz o sobrenatural de Deus para nós. Que tem propósitos imutáveis. Os propósitos de Deus jamais mudarão. Te convido a ficar de pé agora. Nós vamos encerrar esse momento com muita oração. Nós precisamos fechar nos corações da igreja, nos nossos corações, esse momento em oração. Toda palavra que vem da Bíblia, ela traz para nós um desafio. Pode ser um versículo, pode ser uma mensagenzinha que você escuta dentro do ônibus, pode ser um papelzinho que você recebe no hospital. Toda palavra que vem de Deus, ela traz consigo um desafio. E o desafio da palavra de Deus de hoje é entregar tudo e ancorar a alma no Senhor. Se você conseguir fazer isso, colocar isso diante de Deus em oração, o teu 2019 será o melhor ano da tua vida. Será o ano em que Deus vai te abençoar e vai te multiplicar. Será o ano em que Deus vai te fazer, vai concordar, vai te dar poder e autoridade para realizar. Que lindo! E vai te levar a fazer coisas que você jamais poderia fazer sozinho. Já pensou? A nossa igreja fazendo coisas que jamais poderia fazer numa igreja do tamanho da nossa. A nossa igreja realizando coisas como já realiza, além da sua capacidade, e uma graça, além do teu tempo, além da tua rotina, o Senhor vai te fazer realizar coisas que estão além do teu alcance. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa força, a nossa alegria, o nosso ânimo vem do céu. Em tudo que você ancorar a sua vida, que não for o Senhor, quando o vento der, a âncora solta e o teu barco fica solto no meio do mar. Mas em Cristo, na palavra, você estará bem firme, porque o nosso Deus é forte, é socorro bem presente no dia da tribulação. Não dormita, ou seja, não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Perto está o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Que o Senhor faça dessa palavra teu guia, em nome de Jesus.